Para falar sobre isso, nossa colunista Dani Estevão, seja muito bem-vinda. Agora adorando você ter aqui do meu ladinho, no Mesa para Dois, aqui no estúdio, tudo bem? Oi, Babi, tudo jóia? Boa tarde, ouvinte da Nova Brasil. Um prazer estar aqui com você. Dani, olha, esse assunto me causa arrepios, né? Porque agora, gente, depois que a gente tem filho, deixar uma casa arrumada já é um dos grandes desafios da vida adulta. Agora, com criança, ainda é maior. E a gente sabe da influência, eu até ia trazer até uma pesquisa aqui da BBC, mostrando a relação, né, de uma casa que não está arrumada com saúde mental. E como é que a tecnologia ajuda a gente nisso, Dani? Então, Babi, eu não sei se você, ouvinte da Nova Brasil, já se pegou, né, com aquela situação de uma pia com, né, aquela louça fazendo até uma montanha, ou várias roupas, coisa para lavar, coisa de escritório, no home office, né, que a gente vem vivendo desde a pandemia, geladeira com coisa estragada que de repente você se pega, né, já até pensando na questão de salubridade. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes, e inclusive nesse último final de semana, que foi um feriadão, a família estava toda aqui, a gente em 1000 passeios, eu me peguei nessa situação e resolvi até pesquisar, né, eu falei, poxa, eu vi que isso me deixou ansiosa. E aí foi onde eu vi realmente que existem essas pesquisas, né, que falam da questão, né, a ciência mostrando o impacto dessa bagunça, dessa desordem na nossa saúde. E aí eu falei, será que tem recurso? Como é que a gente pode conectar tecnologia com esse tema? Então, assim, porque é como se fosse a gente estivesse criando um círculo vicioso, né? Então, a gente tem a bagunça, isso gera distração, né? Às vezes você está aqui tomando banho ou tentando fazer alguma coisa, você já pensa naquela louça que está lá, você já pensa que você tem que fazer a lista, o mercado que está por fazer. E eu não sei se você, ouvinte, já se pegou também nessa situação de estar no computador fazendo trabalho e várias abas abertas? Nossa Senhora, não posso nem olhar para frente aqui na minha situação neste momento. Ou então no escritório que você tem lá aquela caixinha de entrada de documentos, de coisas para assinar, de coisas para resolver. Então isso vão gerando caixinhas abertas no nosso cérebro. E aí é como se a gente estivesse brigando ali, né, por atenção. O que eu vou fazer primeiro? E aí começa a gerar ansiedade. Então esse é um dos ciclos que a gente vive. Quando você está ansiosa, você não consegue focar para fazer nada, para arrumar nada, faz tudo mal feito, fica tudo meio feito, e aí quanto mais bagunça, mais ansiedade, realmente vai virando um ciclo muito doido. E aí até no home office, quando a gente fala do home office, isso ainda é um pouquinho pior, porque aí você começa a ter problemas de produtividade, dificuldade mesmo, né, para poder dormir, questões de saúde. Existem alguns transtornos, nós não vamos entrar nisso aqui, porque eu não sou da área da saúde, mas alguns transtornos, que são estudados, o TDAH, o próprio transtorno de ansiedade, TEA, às vezes, a pessoa pode apresentar essa dificuldade de organização e desordem. Então, a gente não vai entrar nesse quesito, até mesmo porque isso vale só uma pauta sobre os recursos tecnológicos que a gente tem para ajudar nesse sentido da saúde. E aí eu estava pensando nas tecnologias, a primeira que me veio à cabeça é uma que eu tenho usado muito ultimamente, que é a telemedicina, né? A gente poder estar fazendo as terapias, as sessões, as consultas médicas via telemedicina, que acaba que é um recurso que ajuda a gente nesse movimento de trânsito, né, e do dia a dia, porque quantas vezes você não deixou de ir para uma consulta ou para um tratamento por não ter tempo e não conseguir encaixar aquilo na sua rotina? Nossa, muito. Então, assim, a telemedicina é um recurso que veio para ajudar nesse sentido, né? A gente pensar, né, Dani, eu posso fazer um adendo, né? E abrir os seus olhos para, às vezes, médicos que são maravilhosos fora. Hoje mesmo eu tenho uma consulta, tenho 2 consultas com meu filho, e uma delas é virtual, com uma médica que a gente descobriu em São Paulo, que está lá, e a gente se apaixonou. Então, assim, 12h30, a doutora Lígia, onde vai estar lá com a gente, porque eu sou apaixonada por elas, e aí a gente descobriu, gente, não precisa estar necessariamente fisicamente, a gente consegue ter essa relação de consulta, de proximidade, acompanhamento com meu filho, por telemedicina, assim, eu não vou gastar para ir para São Paulo, eu não vou gastar para me deslocar para lugar nenhum, a gente consegue fazer pro celular de onde tiver, e aí facilita nosso tempo, eu consigo ficar mais tempo em casa, cuidando da casa, cuidando da minha saúde, e também fazendo isso, né, tendo acesso a outros médicos que eu não teria normalmente. Então é muito legal a gente reforçar isso para os ouvintes também, né, a possibilidade de você sair só do Distrito Federal, do nosso quadradinho, e procurar às vezes mais especialistas fora da nossa cidade, que essa tecnologia permite.
que é uma das funções da tecnologia, que é o fato do acesso, né? Outro que eu gosto muito, que vem melhorando, inclusive, né? Que eu sou da época que eu assistia os Jacksons. Então, assim, a gente sempre ficava pensando, né? Quando é que eu vou ter isso na minha vida? Ainda falta alguns recursos, mas a gente já conseguiu vários. Um deles é o robozinho, né? Que a gente já tem tecnologias que ele já varre, ele já aspira, já passa o pano. Então, é uma tecnologia. E aí, pensando um pouquinho na próxima, né? Que são os assistentes virtuais, né, que eles já estão aí, já estão cada vez mais acessíveis, já existem outras marcas, e a gente usar melhor esse recurso, porque muitas vezes a gente tem também o recurso, mas não usa ele da melhor forma. O assistente virtual, eu consigo conectar ele com o robozinho, então ele mesmo já demanda na hora certa que eu puder marcar. Eu consigo conectar ele com outras... Não, a máquina de lavar também tem isso, a gente tem assim, lá em casa, assim, você comandar a máquina de lavar a hora que ela precisa ligar. A máquina de lavar, os aplicativos para poder controlar, fazer automação, né, residencial, para poder reduzir. Então, você pode começar a inserir uma rotina, em determinada hora você vai reduzir a luz, né? Porque se a gente depender da gente lembrar, até se eu depender do despertador, muitas vezes eu não vou olhar. Então, isso é um recurso super bacana, que ela pode estar muito integrada nessa parte de automação, na parte dos robozinhos, na parte de estar conectado com assistentes para você baixar para uma meditação, um tipo de música, né? Então, eu posso fazer depois de certa hora, ela já liga com um tipo de música e uma luminosidade diferenciada, que já vai ajudando o nosso corpo a entender que existe uma mudança ali. A própria geladeira conectada, que hoje em dia a gente tem, né? Ela te dá dicas de receita, te dá informações sobre os alimentos que estão ali, o que está faltando. Você começa a fazer essa gestão de uma forma mais simplificada, e isso também te ajuda a reduzir o custo, reduzir o consumo, evitar desperdício. Então, tem outras funções também que a gente pode estar agregando. E uma que eu acho muito bacana, que eu tenho no meu condomínio, no meu prédio, que são os serviços pay-per-use. Né? Então, assim, a gente já tem uma agência que funciona no meu prédio, que eles oferecem serviço de faxina, de passadoria, de tecnologia. Então, se você precisa de alguma coisa com seu Wi-Fi, com a sua internet, e de manutenção. Olha! E aí, como é que funciona? Você está dentro da taxa de condomínio? Vocês pagam isso? Como é que funciona, Dani? No meu caso, do meu condomínio, especificamente, que é uma empresa conectada, como se fosse um braço da H Plus, eles fazem isso por fora. Então, eu posso contratar... Você contratar um pacote... Isso, e vou utilizando os serviços à medida que eu preciso. Mas se você não sabe, muitos dos seguros de vida, de alguns planos que a gente faz, de alguns investimentos que a gente faz, dependendo do banco, ele também tem esses serviços embutidos, já que você pode usar tantas vezes por mês, né, tantas contratações que já estão embutidos. Dá uma olhadinha melhor no seu seguro de vida, que às vezes já tem até isso embutido. E... Enfim, então toda essa integração são elementos que vão facilitando e ajudando a gente também no dia a dia para ir reduzindo isso e pensando numa questão de organização. E aí, nesse sentido, também eu trouxe algumas dicas de aplicativos. Né? Alguns deles, eu não sei, o primeiro que eu trouxe, você já deve até conhecer, que é um dos mais antigos que tem, que é o Pomodoro, aquele que vai te marcando, né, que você vai parando, dando pausas para poder fazer algum descanso. E aí, nesse descanso de uma atividade mental, você pode estar colocando ali uma atividade de rotina, né? Então, assim, 5 minutos que você parou e lavou os pratos, ou os copos que já estavam ali, você já reduz essa pilha de louça e deu a pausa mental de uma outra atividade que você estava fazendo. Agenda, né? Agenda é um aplicativo que está aí, que tem vários outros, além dos tradicionais, das plataformas tradicionais mais conhecidas, mas que é um recurso que ajuda. Então, mais do que a gente utilizar essas ferramentas, é aprender a utilizar essas ferramentas a nosso favor. Antes eu tinha pânico da agenda, hoje eu não vivo sem a agenda. O Keep ou qualquer outro aplicativo para poder fazer listas rápidas, né? Eu adoro também essa sensação para o cérebro, né? De tique, de feito, done, né? Adoro esse... Pronto, já fiz, é uma coisa... Quem não sabe, né, gente? O Keep é isso. O Keep é um aplicativo que está disponível. Se não me engano, o Keep é do Google, né? É do Google. Que você bate, você só lista com os quadradinhos para você ir ticando. E o que a gente faz lá em casa? A gente tem as tarefas conjuntas. Você pode compartilhar com o meu marido. Eu faço isso com o meu marido. Então, a gente tem coisas para casa, coisas para o João, para o filho, coisas para não sei o quê. Aí a gente tem a lista, aniversário do João agora. Tem a lista, quem vai fazendo e vai dando check. Você vai só clicando nos quadradinhos e pode compartilhar isso com a sua família também, para todo mundo ter controle do que foi feito e do que não foi feito.
Não, eu sou a louca das listas. Eu uso o Keep para uma coisa e o Evernote para outra. Nossa O Evernote Senhora. eu uso para poder fazer resumo de palestra, pautas para Nova Brasil. Então eu uso ele para isso. E o Keep eu uso para lista de filme, lista de temáticas, lista de sites. Então eu consigo fazer essa separação que me ajuda bastante também. E um que eu acho muito legal, que aí eu trouxe uma pegada também já nesse momento que a gente está vivendo, né, de natureza, de meio ambiente, de regeneração, e também essa questão gamificada. Né, porque é uma coisa que aumentou também bastante na pandemia e que é uma tendência também de futuro aí para frente, são os games, mas agora os jogos também já funcionando a favor e não só para te estressar e te deixar ansioso, mas também te ajudando numa pegada que vai reduzir o seu estresse e a sua ansiedade. E aí tem um que é o Plant e o Forest. O Plant é para iPhone e o Forest é para Android. E ele vai te dando, é como se você estivesse plantando uma arvorezinha. E quanto mais tempo você fica longe do celular, né, que é outro fator de ansiedade na nossa vida, mais a arvorezinha vai sendo plantada, crescendo, e o objetivo é que você produza uma floresta. Então, é uma forma de gamificar e de te ajudar a ficar longe de um distrativo. E um último que eu queria deixar é o Aura, mas tem tantos outros, que é de meditação. Né? Que aí tem as imagens, tem as dicas, tem como que você trabalha a respiração. Ai, maravilhoso. Eu uso tudo sim. Adoro o meu momento de tentar deixar a sanidade, né? E tentar entender também que tem hora que não vai dar para se equilibrar todos os pratos, né? Eu adoro aquela da Marie Kondo. Marie Kondo tem um livro chamado A Magia da Arrumação? Da organização. Da organização. E aí ela ensinou muita coisa legal de desapego. A gente pode até conversar um dia sobre isso depois, assim, e que tem aplicativo agora disso. Mas agora que ela tem 2 filhos, ela falou, gente, não dá. Não dá pra deixar tudo diferente. Tem hora que, olha, tem hora que entrega e vai ficar bagunçado mesmo, porque não dá pra ser tudo perfeito, não dá pra gente equilibrar todos esses nossos pratinhos de vida, né? Mãe, casa, organização, trabalho, senão a gente fica doido. Deixa o pratinho cair, usa o serviço de paperuse, faz a faxina e joga no lixo. Exatamente. Porque exatamente. Assim, ó, quando a pesquisa, né, que fala exatamente, vou só fechando com o gancho da pesquisa, o que o nosso cérebro precisa, o que o nosso cérebro gosta? Ele gosta de ordem. Então, a gente tem que... e ele gosta, a gente acha que é o contrário, mas ele gosta de fazer uma única tarefa por vez. Então, a ordem ajuda a gente a reduzir essa, né, competição pela nossa atenção e reduz a carga mental. Então, esse é o foco da gente poder ajudar pegar os recursos tecnológicos para que a gente consiga estar mais em paz. Que lindeza. E esse desapego também tira muita coisa da sua vida como um todo. Menos é mais, com certeza. Menos é mais. Dani, muito obrigada pela participação e por tanta dica legal. Obrigada, Babi. Uma ótima semana, ouvinte da Nova Brasil. Um prazer estar aqui sempre.